Bora, Fiel, para as primeiras informações e resenha do Corinthians nessa segunda-feira, após a vitória contra o Vasco, e também o Quesada trazendo informações importantes pra gente pro jogo de amanhã contra o América de Cali pela segunda rodada da Sul-Americana, hein? Informação importante agora nesse vídeo, e também análise do Sormani, do Facicani, do Flávio Gomes, do Corinthians. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Vídeo todos os dias aqui no canal pra Fiel Torcida. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ô, Quesada, que goleada, hein? Que coisa linda. Foi um negócio realmente extraordinário. 3 a 0 em cima do Vasco, extraordinário. É o que eu digo, quando... Eu falei aqui sexta-feira que ia ser 3 a 0. Você falou 3 a 0 mesmo? Falei. Você falou quanto? Quesada, você Eu lembra? falei 2 a 0. Não. Eu falei Tá bom, 5 a 0, mas anularam 2 gols. É. Então, esses 2 gols aí anulados, eu acho que deveriam ter sido anulados, mas, por exemplo, ontem eu conversei com o Godoy acha que o lance do Bidu na tabela com o Memphis, há o choque dele com o Pumita, e aí o Bidu faz o gol, Godoy não teria marcado falta, e o lance do impedimento do Yuri, não é? Porque o Yuri, na hora em que a bola sai lá do campo de defesa, é um chutão do goleiro, né, do Donelli, ele tá numa posição de impedimento. Só que a bola vai para a disputa do Bidon com o jogador do Vasco. E aí, quando acontece essa disputa, o Yuri já tá fora já ali. Não tá mais impedido. É a história do tal do impedimento passivo. Esse do Yuri. Então, O primeiro gol anulado, eu anularia. Porque há o toque do Bidu no Pumita Rodrigues. Eu também. Eu anularia. Ok. Mas o segundo não. É. O segundo não. É isso. Não faz Então, bem. Porque a jogada já era uma nova jogada e tal. A novela das 8 já tinha acabado. Sim. Enfim. E que facilidade, hein? Agora, muita facilidade. Só que assim, ontem, por exemplo, no sábado, o Memphis tomou uma entrada duríssima do Piton. Ali era para ter marcado falta e ter dado cartão pro Piton, mesmo que fosse o amarelo. E o árbitro nada fez. Então eu queria saber onde estava o VAR. O VAR, né? Aí alguém fala, mas o... Gente, não vamos ficar desenterrando. Eu achei que também o Carídio merecia cartão contra o Mirassol. O que aconteceu lá. O que aconteceu lá? Nós temos que discutir o que tá aqui, não é porque errou lá que vai errar aqui, é porque não fez lá, não fez aqui. Justificar todos os erros da história. Então é isso daí. Então você vai dizer que em 1912, não sei... E teve uma falta no Coronado também, que passou sem que ninguém percebesse. Há um problema sério na transmissão de TV, viu? Os diretores aí, muitos amigos meus, vocês estão demorando muito pra repetir o lance. Mas aí também tem uma coisa que eu vou falar. Quem tá gerando as imagens da televisão agora? Não. Aí foi só no Paulista. Não, eu acho que não. Não. Não são, essas imagens não são da CBF? Não. Essa imagem é da Globo. O jogo da Globo é da Globo, da Record é da Record. Então, desculpa, eu falei besteira. A da Cazé, esses streamings, eu não sei. Paramount, aí eu não sei. Corinthians e Vasco. Mas os jogos da Globo são imagens da Globo. Eles fazem questão de frisar isso. Corinthians e Vasco então, tudo bem. Prime Video, ou seja, Amazon. Amazon, eu não sei. Essa foi eu não Amazon, sei. Foi Amazon. Essa eu não sei quem que gerou. O Palmeiras foi Record ontem. Record. Jogo da TV. Os outros 8 jogos, Globo / Premier. E a Cazé fez alguns jogos aí também. Eu tô dizendo isso porque quando a geração já tem alguns campeonatos, né, que sabe que tá acontecendo? O Paulista é assim. Do Paulista é assim. Da Comembol, da Comembol. Da FIFA, são da... Mas tem no aparelho do replay, né? Só o cara você não pode colocar. Então, mas quando isso está errado. Isso está errado. Porque é o seguinte, o produto final, eu tô falando agora como também um consumidor, tá? Obviamente que eu sou um analista, eu preciso ver tudo, eu vi 5 jogos e vi os melhores momentos dos outros 5 para analisar. Ok. Mas eu, como consumidor, eu quero rever o lance, pô. Sim. Por todos os ângulos, como diria o Odinei Ribeiro. Por todos os ângulos, entendeu? Porque senão, pô, eu pago um negócio lá que eu não consigo ver. Né? Então eu acho que pro bem do futebol, a gente precisa mostrar o replay, cara. Em 1970 tinha replay, pô. Estamos em 2025, os caras não estão mostrando o replay. Tem que mostrar as 25 câmeras, entendeu? É só uma observação, porque eu acho que isso não tem lisura. Fica sem lisura o futebol. Né? A gente fica vendido aqui. O público, e aí a gente consegue, porque a gente pesquisa, às vezes a gente fala um negócio e aí o telespectador fala, mas eu não vi isso daí, né? Não viu porque não mostraram pra você. Né? Então foram 2 lances, eu acho que esses 2 lances são tão sérios quanto os 2 impedimentos marcados. Uma entrada duríssima no Memphis e uma entrada duríssima no Coronado. O Memphis e o Yuri funcionaram muito bem. O lance do Carrídio para matada de peito, para ajeitada de peito do Memphis pro Yuri foi um negócio lindo. Não, o Yuri e o Memphis jogaram muito bola. O Ranieri, ele ganha uma bola, aí também, braço colado, a bola bateu, braço colado não vai caracterizar braço ou mão. Gol do Corinthians. Aí mas faz, e se fosse aí seria pênalti.
Foi no meio campo a jogada, seria pênalti. Fosse contra o Palmeiras? Pênalti. E aí o Ranieri faz a jogada pro Yuri passar pro Memphis. O Memphis super inteligente, a bola já estava escapando, ele dá uma cavadinha. E o segundo gol, e o terceiro gol, o gol foi contra, né? Foi contra lá do jogador do Vasco. Agora, o que eu queria falar é o seguinte, o Memphis não estava jogando bem. Não estava. Já havia alguns jogos que ele não jogava bem. Entendeu? Mas ele fez uma boa final. Mas ontem ele jogou... Ontem não, sábado. Ontem ele jogou muita bola. Pô, a assistência de peito que ele dá pro Yuri Alberto, né? Gente... Não importa como terminou, se o gol não foi na forquilha, etc e tal. A jogada é linda. Deveria concorrer o gol mais bonito da rodada, alguma coisa assim. Porque é o conjunto da obra. Entendeu? Eu achei muito conclusão. Memphis ele jogou muita bola. Esse Memphis, olha lá, 83% dos passes certos, 2 passes decisivos, entendeu? 1 assistência, 41 ações com a bola e 1 gol. Podia ter sido 2. Pra mim ele fez 2 gols, só que tiraram o gol dele. Esse Memphis é o Memphis que a torcida quer. O gol anulado foi maravilhoso. Foi lindo. Esse Memphis é o Memphis que a torcida dominou quer. de costas, né, e virou. E tem uma coisa, né, Quesada? O Sormani Facincani, sem o Garro, que é o cérebro do time... O Memphis virou o armador do time. O Memphis vai virar esse jogador agora. É o primeiro... Assim, não é o primeiro jogo sem o Garro, claro. Mas é o primeiro jogo que a gente vê o Memphis assumindo esse papel aí. O Memphis tem números interessantes nessa temporada. Ele tem 3 gols. Podia ser mais, né, se não tivesse... impedimento alguns, marcado impedimento em alguns, ele tem 3 gols e ele tem 8 assistências. Então, hoje ele se transformou mais no cara da assistência do que no cara dos gols. Bom, não importa, assistência é assistência, né? São 11 participações em gols nessa temporada. Isso é um número muito excepcional. Forte, ele teve uma baixa, estava muito naquela vibe de celebridade e tal, deve ter tido alguma conversa com os parceiros verdadeiros. Ele falou, dá uma segurada aí, né? Porque aqui é diferente, né? Dá uma segurada aí, Memphis, porque a galera que te apoia, a mão que afaga é a mesma que pode te dar um safanão no meio da rua aí qualquer hora, né? Então ele ficou ligado no movimento. Tá fora do jogo de amanhã contra o América na Colômbia, por causa dessa contusão, dessa pancada. E vai ser resguardado pro grande jogo. Já o jogo amanhã, terça-feira, né? Por isso que eles jogam no sábado. E aí o Corinthians volta a jogar contra o Palmeiras. Esse jogo vai ser na Arena Barueri. No sábado também. A gente já antecipou aqui, né? Na semana passada a gente falou isso com o Facinca aí. Jogo de torcida única. Palmeiras e Corinthians. Bancadas vazias. Esse é o jogo pros dois, né? 5 mil pessoas. Esse é o jogo pro Palmeiras calar a nossa boca aqui, a do Facincani e a nossa aqui, que estamos exigindo ali mais do Palmeiras. É um altar no E vou falar um negócio, se o Corinthians vencer o Palmeiras, segura o Corinthians. Ele vai para 7 pontos. O Corinthians... Não, repete. Peraí. Se vai envelhecer mal isso, mas vamos lá. Vamos tentar. Você é profeta. Se o Corinthians vencer o Palmeiras, depois perde os 5 jogos seguidos. Se o Corinthians vencer o Palmeiras... O ano passado, quando é que foi a arrancada do Corinthians? Foi contra o Palmeiras. Então. Mas a ONG tá funcionando. Mas o Palmeiras ajuda muito, né? Não vem com essa história, não. O Palmeiras adora, Não vem com esse papo, não. Que ONG, coisa nenhuma. Palmeiras. Palmeirenses. O Corinthians ganhou por causa dele, não por causa do Palmeiras. Senão a gente vai achar que é sempre o Palmeiras que está entregando a rapadura. Aí também, aí é falta de reconhecimento. Gente, eu sei que você reconhece o Corinthians. A real da história é que se o Corinthians em 2017, com um time inferior a esse, conseguiu ser campeão brasileiro com um técnico inferior, por que esse não pode ser? Não, eu não sei se o Carille é inferior ao Ramon, hein? O Ramon tem feito muita lambança, hein? Não, o Ramon faz lambança, não quero dizer. Não, ele tem feito muita lambança. Sim, mas o Carille é um técnico limitadíssimo. Ele fez lambança ano passado, tá fazendo. Gente, o Carille começou tão bem, né? Eu faço assim, mas assim, brasileiro, tal, gente, do céu, ano passado foi esculhambado por todo mundo no Santos. Pode. Não, a carreira do Carille já tá... Depois que o Carille saiu do Corinthians, ele nunca mais aconteceu em lugar algum. É porque ele teve no Atlético Paranaense. Ele só fez água. Ele teve no Japão, segunda divisão japonesa. Nada, não aconteceu nada. A carreira dele não aconteceu nada. Aqui no nada. Brasil, Santos, Atlético Paranaense só, né? Não aconteceu nada. A carreira dele não aconteceu nada. E agora no Vasco. Não aconteceu nada. Então, o Carille é um técnico normal, comum, tá? O Ramon tem muito mais estofo, muito mais história. Ele pode estar fazendo besteira, coisa errada e tal, mas tá aí. Líder do campeonato. Tá se segurando. Não é? E o Corinthians joga um futebol que é interessante de você acompanhar.
o Corinthians passa pro torcedor momentos dentro do jogo, até pelas peças que tem, que ele pode fazer alguma coisa diferente. É o Memphis tirando esses lances da cartola, é o Yuri Alberto iluminado, tem sido individual. Quem é aquele menino do lado do Yuri? Parece o menino do Adolescência da série. Vocês já assistiram a série? Sim. Quantos anos tem esse menino? 13 anos? Cadê o pai dele que tá aí, deixou o moleque aí? É o Carrijo. Então o Corinthians tem algumas figuras, quando infelizmente o Garro tá fora, aí é um grande goleiro. Tocou no ponto. Tudo bem, aí você foi na cerne. Claro. Você tá falando do individual. Os caras dentro de campo construíram um modelo de jogo, entendeu? Saída de jogo tranquila, sem afobar. Sim, bola no pé do Carrijo. Quando tem que dar velocidade, dá velocidade. Quando tem que tirar velocidade, tira velocidade. Isso melhorou um pouquinho o futebol do Mateuzinho, que é um jogador mediano. Isso melhorou um pouquinho o futebol do Bidu, que é um jogador mediano, entendeu? Ok, isso tudo é verdade. O meio-campo que anda funcionando. O Bidon voltou a jogar bem, né? O Coronado, o Coronado tudo bem, deixa pra lá. O Romero é um cara importante, né? O Yuri com todas as dificuldades, tal, perde 2 gols, mas vai lá e está deixando dele, entendeu? O Memphis está mais antenado. Eu acho que passa muito mais pelos jogadores do que pelo treinador. Eu trouxe uma informação aqui. Depois da eliminação não, depois da derrota pro Huracan na Sul-Americana, o técnico tava falando lá no vestiário no pós-jogo, tinha uma turminha lá que não tava nem dando atenção pro técnico. Esse é um sinal ruim, tá? Esse é um sinal ruim. Que depois de uma derrota, os caras se fecham e falam, gente, hoje não foi legal, erramos aqui, amanhã no treino vamos corrigir, tal. Os caras sequer pararam pra ouvir. O Quesada, você acha que sem o Memphis, sem o Garro, quem mais tem? Hugo. O Hugo goleiro. Sim. Carrijo. O Angeleri joga? O Angeleri teve um problema aí, né? O Angeleri tá fora. Inclusive, eu não sei quem que escalou o Angeleri. O Angeleri tá fora dos próximos jogos. Teve alguém aí, eu vi na TV, tava ligado, eu vi o Angeleri, eu quase liguei lá pra redação dos caras, falando, não, pô, o Angeleri tá fora do jogo. Mas a pergunta se não tivesse esses caras, eu ia brigar pra não cair. Então, deixa eu te perguntar. O Corinthians vai jogar sem esses caras contra o América de Cali amanhã. O mais Corinthians corre o risco de ser goleado, por exemplo? Goleado, acho que não. Pô. Não, é uma pergunta. Tomou uma pancada do Barcelona lá, né, gente? Eu acho uma pancada do Barcelona. Eu acho que é bom tomar cuidado. A pergunta vem em cima disso. Mas olha só, essa é a grande demonstração de que o Corinthians repete aquilo que fizera no ano passado. No ano passado, vai levando a Sul-Americana até onde der e vamos focar aonde? No Campeonato Brasileiro, né? E aí o que aconteceu? A coisa foi acontecendo. Quando começou a pensar de forma séria na Sul-Americana, deixou de lado os caras que tinham classificado o time e aí voltaram os titulares. Tem que jogar os dois. E aí sucumbiu, entendeu? Tem que jogar os dois. Eu acho que tem, mas o problema é que lá dentro os caras identificaram que o importante nessa temporada é o Campeonato Brasileiro. Vai repetir o mesmo erro do ano passado. Vamos ver. O Corinthians começou bem esse campeonato. Vamos esperar. Tem o jogo contra o Palmeiras. Se perder já pro Palmeiras, aí você já tá falando de 9 pontos, conquistou menos da metade. Jogue de forma competitiva todos os jogos, que você vai estar sempre muito mais próximo de ganhar e de conquistar títulos do que, obviamente, de... Mas é fato. Entendeu? Não dá pra escalar o Memphis em todos os jogos. Não dá pra escalar o Carrillo em todos os jogos. Esses caras não aguentam. Esquece, não aguentam. Corinthians tem condição com o elenco que tem de fazer bons jogos, seja com time misto, com time titular. Tem condição. Ô, Facicani, tá? O Memphis, nós vamos falar uma coisinha do Memphis, é da história de pisar na bola, tá? Ridículo. Tem uma determinação da CBF, mas antes disso, eu gostaria de dizer a vocês que estão nos acompanhando, você que tem... O Memphis se manifestou contra essa determinação da CBF de que agora não pode pisar na bola, subir na bola com as duas pernas. Tá aí, ó, que você até mandou pra gente. Essa é a tradução, né? Ele disse que realmente veio ao Brasil para também vivenciar o jogo bonito, em primeira mão, papapá, e não concorda com essa história de não poder pisar na bola. Olha, eu sou contra isso daí, tá? Memphis, desculpa, mas o nosso jogo bonito não é pisar na bola, cara. Se alguém contou isso para você, Rô. Nosso jogo bonito é o jogador que dribla, que vai pra cima, que faz o gol de bicicleta, que é talentoso, que ajeita a bola no peito e dá um passe maravilhoso. Mas é o caso de punir com cartão amarelo? Eu acho que a gente tá num caldeirão, Flavinho. Se a gente puder evitar esse tipo de coisa, eu acho que a gente precisa evitar. Eu sou muito correto nas minhas análises. Não gostei quando o Soteldo fez. Não achei legal.
Só que o Soteldo fez num ano que foi um ano triste, né? Então aí tudo bem, o jogador tá ganhando, então tá tudo bonito, maravilhoso. Então a galera tá aplaudindo porque o Corinthians foi campeão. Legal. Eu queria ver fazer isso perdendo o título do Campeonato Paulista. Arrancar os dois pés do Memphis. Eu não acho legal. Eu não acho legal. Sempre parece provocação, mas eu acho que daí a você determinar que isso é um lance para cartão amarelo, acho que tem um certo exagero. Porque o cara que faz a provocação, ele que aguente a consequência. Ele pode levar uma bordoada, ele pode sofrer uma falta. Mas você pode provocar um tumulto generalizado, né? Veja só, quando o Edilson fez lá as embaixadas... As embaixadinhas. Ele não fez as embaixadas... Ele fez pra provocar. Aquilo é provocação. Uma coisa é você pegar, dar um chapéu, 2, 3, isso faz parte do jogo, tá? O que o Memphis fez ali, ele fez pra provocar. Claramente, ele pisa na bola para que algum jogador do Palmeiras chegue junto, ninguém chegou junto, né? E aí fechasse o tempo. Numa clara demonstração de que o Corinthians queria ganhar esses últimos minutos para acabar com o jogo. E aí teve o outro episódio lá dos morteiros, foguete, papapá, né? Que é um negócio que eu também não concordo. Inclusive a torcida do Corinthians é tão maluca que quase matou o próprio zagueiro do time, né? Então a gente precisa repensar melhor essas coisas. O meu aplauso para o futebol jogado. Esse tipo de coisa eu não acho legal. Você matou a pau não é o tipo da coisa que eu acho legal. Você matou a pau quando você falou assim, ô Memphis, você acha que o futebol, a beleza do futebol brasileiro é isso aí? Você tá enganado. A beleza do futebol brasileiro não é essa. A beleza do futebol brasileiro é outra. Entendeu? A beleza do futebol brasileiro é o Garrincha, é o Pelé, é o Ronaldo Fenômeno, é o Romário, é o Neymar, isso é a beleza. Ronaldinho. O Ronaldinho Gaúcho, tá? O Leônidas da Silva, isso, e essa é a beleza do futebol. Isso não é, isso concordo com você, já falei também sobre isso na época do Soteldo, isso é provocação barata. Isso aí é uma coisa que pode, eu concordo, eu acho que a CBF fez muito certo. Você aprova isso aí? Claro, óbvio, isso aí pode desencadear uma briga, entendeu? Pra que o cara vai fazer isso, gente? Agora, aí Os cara, porque ele fala assim, Quesada, ele fala assim, no final do jogo da entrevista, que o futebol você vai muito do psicológico. Do mental. Do mental, ele fala, né? Do mental. Agora, então, quer dizer, claramente ele tá fazendo isso pra desestruturar o jogador do Palmeiras. Mas, sabe, isso não é do jogo, cara. Isso não é do jogo. Isso volto a dizer, podia ter saído uma briga. Se ele faz um troço desse diante de um argentino, do Uruguai, numa final contra o Paraguai, exatamente. O brasileiro, ele não tem esse de correr pra cima pra dar porrada. Ele não faz, ele fala muito e faz pouco. Agora o argentino não. Não, aí eu quero ver ele fazer isso, por exemplo, na Conmebol não tem essa determinação. Mas faça isso lá em Isso é uma coisa curiosa, né, senhor? Nós estamos falando de um gesto, um ato que chamou muita atenção desde que o Soteldo fez e agora o Memphis. E os dois são jogadores estrangeiros. O futebol brasileiro, realmente, os brasileiros... Exato, o brasileiro nunca não esse faz tipo isso, da jogada é pra ficar bem com a torcida. Porque é o seguinte, a nossa opinião aqui, a maioria não acha isso. Eu não acho a maioria legal, acha sensacional. Isso daí, ok, tá tudo certo. Eu só tô dando a minha. É que eu vejo o futebol de uma outra maneira. Eu quero o Memphis driblando e fazendo gol passe de e dando passe. Isso daí pra mim é purpurina. Aí na esteira disso, o Gabriel Barbosa falou que a preocupação Gabriel Barbosa, subir... pra quem não conhece, é o Gabigol. É o Gabigol. Porque teve o lance lá, né? O lance do cartão lá, da expulsão pênalti, direta, que mudou a história, né? Pra muita gente mudou a história do E aí do você jogo, concorda né? com o Gabigol, né, Facicani? Sim. Eles estão se preocupando. Eu acho que você criar uma lei, dar cartão, acho que não precisa dar cartão. O cara quer que com as consequências em campo, acabou. Você vai provocar, só que tem que ter a lei Godoy. Não é a lei Memphis, é a lei Godoy. Qual que é a lei Godoy? Migão, seguinte, você vai subir na bola, se o cara te der uma bordoada depois, eu não vou dar cartão pra ele, não. Exato, aí eu concordo. Aí eu concordo. O Memphis sumiu na bola. Aí apareceu lá. Dane-se. Apareceu lá, o cara deu supapo nele. De vocês. Só o Memphis é expulso. Não, aí eu discordo de vocês. Igual o choro. Pera um pouquinho. Não. É agressão. Mas há uma contradição aí. Não, há uma contradição, peraí. Então vamos lá. É normal, então, o jogador subir na bola, certo? Mas, não. É normal. Não. O que não pode pegar a bola. Não, pera um pouquinho. Vamos pensar juntos. É normal, então, o cara subir na bola.
certo? Não é normal. Não. Vamos dizer que seja normal. Não. Que não seja ilegal. Que não seja ilegal. Vamos dizer ilegal. Que tudo bem. Ilegal. Aí agora é o Felipe Anderson que tá ali, né? Isso. O Felipe Anderson não gostou, chega lá e dá um chute no Memphis. Tem que expulsar o Felipe Anderson. Falta e segue o jogo. O Godoy, eu já contei isso aqui. O Godoy contou pra gente. Quando ele ia apitar jogo no interior, ele chegava, ou em qualquer lugar, ele chegava pros gandulos e falava assim: escuta, se vocês ficarem retendo a bola Pra atrapalhar o adversário, etc. Se o jogador tem uma porrada, eu não vou expulsar o jogador. Você tem que expulsar. Mas ele não expulsava. Ele deixava claro. Vai começar o jogo? Chama todo mundo lá no centro do gramado. Fez que nem aquele minuto de silêncio. Falou: gente, é o seguinte. Eu sou o árbitro. Tá? Eu sou o árbitro. Se alguém subir na bola e tomar uma burdoada por causa disso, vai ser expulso só o cara que subiu na bola. Não, mas é que aí a regra do jogo mas é que não você tenta adaptar algo que precisa, não pode ser normalizado isso. A lei do futebol é essa. A lei do futebol, ela tem a própria ética dentro de campo. Como a história, que eu acho babaca pra cacete, de agora virou moda, clubes, assessorias, os influencers e não sei o que, ficar pegando preleção de vestiário pra publicar. Porque vamos ver o ambiente interno. Gente... Mas são os clubes que divulgam, não são? Sim, é isso que eu tô tentando explicar. Não são os influencers. Vestiário, geral, todo mundo, porque os caras também vão lá dentro. Vestiário é um local sagrado de jogador. Não tem ninguém hipócrita aqui pra falar que e o cara no vestiário não pode falar que ele vai dar uma pernada no outro cara. Fala-se coisa muito pior. E dane-se o que o cara fala no vestiário. O que não pode é o que aconteceu com o próprio Memphis, que no final de semana viralizou ele dizendo que o gramado do Allianz é uma merda. Ele falou: aquela merda lá. Ele falou isso. Falou. Tá bom. Só que o cara tá num ambiente que, em vestiário, falar que o gramado do outro é uma merda é uma cereja de bolo. Os caras falam coisas muito piores. O problema é quem pegou o corte dele no ambiente sagrado dos caras, numa preleção, pré-jogo, o cara lá querendo, falar tudo que ele... o desabafo final. E aí o cara vai e corta e coloca a cara do Memphis como ele chamando o gramado de merda. Sendo que o cara tá no ambiente dele, que ele pode falar o que ele quiser. É a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu vou lá, pego um áudio lá, vou lá com uma pessoa particular, falei um monte de bobagem, falei um monte de abobrinha. Errado, não devia ter falado isso. Mas eu tava no ambiente que se ninguém não pega um desgraçado que foi lá que vazou meu áudio, tá tudo bem. Só que alguém que quer fazer graça e aparecer, vai lá e coloca no vídeo, aí lógico, depois eu tenho que arcar com a bobagem que eu fiz. Mas é um ambiente sagrado o vestiário. E que aí o Memphis agora viralizou. O cara chamou o gramado. E na verdade o cara tem a opinião dele. Pode não gostar do sintético, pode gostar, mas o cara tá sagrado. Então tudo estão se pegando pelos em ovos, ou então criando coisas maiores do que tem que se criar, sabe? Por essas divulgações aí que não levam a lugar algum. A história de subir na bola. Vamos dar um cartão. Deixa o cara. Deixa a lei do futebol. Tem coisas no futebol que elas não precisam de leis, de regrinhas escritas. A própria ética em campo se resolve. E o juiz tem que ter a sensibilidade de falar: amigo, é o seguinte, você encheu o saco do cara, o cara também te encheu. Vai pro lado lá, vai então, você pra cá, pra lá, acabou. Então é isso, Celso, foi o vídeo aí do Opinião Placar, deixando os créditos na imagem e na descrição. O Sormani aí, o Leandro Cansado, que não gosta dessa provocação, né? Um drible meio que provocação, vamos falar a verdade, né? Do Memphis Depay. Cara, eu acho que tem que fazer, não precisa dar amarelo não, cara. Futebol é isso, mano. Futebol tem que ter liberdade pra fazer o que quiser, tanto no drible, se quiser provocar, provoca. Aí se tiver uma confusão como teve, o juiz vai ver quem agrediu um jogador ali, quem se alterou, mas driblar, cara. Eu lembro que eu acho que o Vinícius Júnior na Espanha levou um cartão amarelo porque deu uma lambreta no jogador. O Neymar também já chegou a levar um cartão amarelo por dar uma lambreta lá na França, quando ele jogava na França pelo PSG. Então, cara, tá ficando chato o futebol, não é só aqui no futebol brasileiro, onde o jogador agora tá sendo proibido de fazer... Claro que não um drible objetivo, né? É mais pra tentar ali provocar o adversário, pra tirar ele do sério. Mas é uma estratégia, cara. É uma estratégia. Faz, quem sabe... O Quesada falou que consegue pisar em cima da bola com os dois pés. Você não consegue não, Quesada. Se você fizer o que o Memphis fez ali, você cai de cara no chão, certeza absoluta. Não é fácil não, se equilibrar em cima da bola. Ainda mais numa partida, um derby, né? Um jogo pegado ali que você tem que fazer muito rápido e já sair.
Não é fácil não fazer esse tipo de jogada. Então é isso, o Coringão que joga amanhã contra o América de Cali, desfalques, sem Memphis Depay, sem Carrejo, sem Andileri. Então, não sei, hein? Se empatar lá, se perder, acho que praticamente vai ficar muito difícil de classificar na próxima fase sul-americana. Mas também, vamos tentar priorizar realmente o brasileiro, pra gente ficar mais tranquilo durante o ano. E tem a Copa do Brasil também, que nem começou ainda pro Corinthians. Eu acho que seriam os 2 campeonatos aí principais pro Coringão. Brasileiro e Copa do Brasil. Como o Quesada falou, vai levando a Copa Sul-Americana. Se vê que dá pra chegar mais longe, aí coloca o time titular, começa a dar uma prioridade, como foi nos últimos 2 anos aí que a gente chegou às semifinais, né? A gente foi eliminado pelo Fortaleza 2023 e pelo Racing em 2024, cara. Beliscamos uma finalzinha ali, mas felizmente não deu. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, ó. Valeu, é nóis.